Olá, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área para mais uma aula de Direito Administrativo e nosso curso está crescendo, né? Nosso curso está evoluindo. Ótimo, fico muito feliz de você estar assistindo às aulas, de você estar gostando, porque o nosso curso está apenas no início, tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que você vai assimilar todo o conteúdo de Direito Administrativo de uma vez. Você vai pegar uma prova e falar, poxa, se eu soubesse que isso era tão fácil assim, já tinha feito esse curso professor Fabiano Pereira há muito tempo. Pode ter certeza, tá? E ó, se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um quadradinho, você vai se inscrever em nosso canal e logo na sequência você vai baixar o meu e-book que está aqui embaixo, porque esse e-book vai ser muito útil no seu processo de preparação. E é gratuito, tá? Baixa, dá uma olhadinha lá. Se você entender que as informações são úteis, ótimo, aproveite. Se entender que não são, não tem problema não. Guarda aí na sua pasta, pode ser que uma hora você precise dele, tá certo? Vamos lá então? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, lembrando que nós estamos falando sobre autarquias. Então, na aula anterior, nós encerramos falando sobre as prerrogativas processuais que são asseguradas às autarquias. E agora vamos falar da chamada imunidade tributária. Olha o que diz o artigo 150, inciso 6º, letra A, da Constituição Federal. Ele diz que é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos, eu disse impostos, sobre o patrimônio, renda ou serviços um dos outros. E por força do parágrafo 2º do mesmo artigo 150, a proibição se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. O que é esse negócio de imunidade tributária, professor? Pelo que eu entendi aí, significa que as autarquias não pagam tributos? Calma lá. Apesar de a doutrina e as próprias bancas de concurso colocarem imunidade tributária, na verdade, essa imunidade está afeta apenas ao pagamento de impostos. Porque se você está estudando direito tributário, você sabe que a expressão tributo é um gênero. Aí dentro da expressão tributo nós temos várias espécies. Temos os impostos, temos as taxas, temos as contribuições de várias espécies. Então, neste momento, eu quero que você entenda que as autarquias, por serem regidas pelo direito público, não pagarão impostos. Taxas de não sei o quê, contribuições de não sei o quê, elas pagarão, mas impostos não. Em outras palavras, o que diz o artigo 150 é: a União, por exemplo, não pode cobrar impostos dos estados. Os estados não podem cobrar impostos dos municípios, os municípios não podem cobrar impostos da União e nem dos estados, e assim sucessivamente. Então, essa imunidade em relação ao pagamento de impostos também se aplica às autarquias. Isso quer dizer que o prédio onde está instalado o INSS, lá na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, aquele prédio não paga, melhor, o prédio não paga realmente, né? O INSS não paga IPTU sobre aquele prédio. O prédio pertence ao INSS. E ó, o INSS não paga IPTU para o município. O INSS tem vários veículos, entretanto, não paga IPVA. E por aí vai. Tá entendendo? Então não há essa cobrança de impostos entre esses entes que são regidos pelo direito público. Ficou claro? Certinho? Beleza. Só impostos, viu? Anote aí. Somente impostos. As outras espécies de tributos, em tese, podem ser exigidas. Aí olha só que interessante o inteiro teor da súmula 52 do STF. A súmula vinculante 52 do STF diz o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para quais as entidades foram constituídas. Em outras palavras, vamos supor que o INSS tem um prédio e esse prédio está, no momento, vazio. Só que o INSS, ou o IBAMA, ou o DENIT, ou uma autarquia qualquer, essas autarquias decidiram alugar o prédio. E aí vamos supor que o aluguel mensal é de 100 mil reais, muito bem localizado, ponto, o negócio é muito bacana. 100 mil reais o aluguel. Então naquele caso, todo mês a autarquia está recebendo 100 mil reais. Sobre esses 100 mil reais que ela recebe, vai incidir o IPTU, ou sobre esses 100 mil não, né? Sobre aquele prédio que ela alugou, cujo valor do aluguel é de 100 mil reais, vai incidir o pagamento do IPTU? Vai incidir o pagamento de impostos? Não. Desde que esse valor que ela esteja recebendo de 100 mil reais esteja sendo utilizado para as suas próprias finalidades. Se está sendo utilizado para as finalidades da própria entidade, isso geralmente vai acontecer, então não há incidência de impostos sobre aquele valor. E aquele próprio imóvel que estava alugado, ele não será objeto de cobrança do IPTU. Ficou claro? Então, muita atenção a esses pequenos detalhes, porque eles caem em prova. E a FGV, por exemplo, no exame de ordem, então nem se fala, adora cobrar isso. Então, muita atenção para você não errar em prova uma questão de bobeira. Então, é isso que nós tínhamos que falar sobre imunidade tributária. Mas vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo sobre as autarquias. Prescrição quinquenal. Isso aqui é muito simples. O que significa essa prescrição quinquenal? Significa o seguinte: se você foi vítima, foi alvo de algum prejuízo, de algum dano causado por um agente de autarquia ou um agente público de uma entidade regida pelo direito público, isso significa que você tem um prazo de até 5 anos para propor eventual ação judicial de cobrança ou de reparação dos danos morais e ou materiais que você sofreu. Então o prazo é de 5 anos. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que se eu demorar mais de 5 anos para propor uma ação contra a autarquia, já era, prescreveu esse meu direito? É isso mesmo, já era, prescreveu esse seu direito. Então o prazo que você tem para propor essa ação é de até 5 anos. Ficou claro? Depois de 5 anos, já era, se vire. Então, anote aí, prescrição quinquenal. E isso está escrito onde? Lá no decreto 20.910/1932. É lá que você vai encontrar essas informações. Avancemos um pouquinho mais. Sobre o foro judicial. Olha, nos termos do inciso 1, artigo 109 da Constituição Federal de 88, as causas em que a entidade autárquica federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, tramitarão onde? Na Justiça Federal. Entretanto, nos casos de autarquias estaduais ou municipais, as causas deverão tramitar na Justiça Estadual. Então vem aqui, vou te explicar isso com mais detalhes. Cuidado, Vitor, tem uma pegadinha aqui que o pessoal costuma confundir muito e errar a questão em prova. Você deseja propor uma ação judicial contra o INSS. Vai propor essa ação onde? Perante a Justiça Federal. Essa é a regra. Perante a Justiça Federal. Ah, professor, mas vamos supor que eu more no município que não tenha sede da Justiça Federal. Aí você já estudou isso lá em Direito Constitucional, que a própria Constituição autoriza que você proponha essa ação contra o INSS. Tinha citado INSS ou só autarquia? Vamos supor que tinha citado INSS. Então, nesse caso aí, a ação proposta contra o INSS, Justiça Federal. Mas a própria Constituição diz
que se lá no seu município não tem sede, não tem representação da Justiça Federal, não tem uma subseção judiciária, então você pode propor essa ação contra o INSS, contra o INSS na Justiça Estadual. Mas é uma exceção, porque essa exceção somente se aplica ao INSS em si, em causas previdenciárias. Não se aplica em relação às demais autarquias federais. Se você for propor uma ação, por exemplo, contra o IBAMA, que é uma autarquia federal, você tem que propor necessariamente na Justiça Federal. Se na sua cidade não tiver uma subseção judiciária, você vai ter que procurar a cidade mais próxima, que abrange, que tem jurisdição sobre a sua cidade. Se vire, vá procurar. Então, falou-se em ação a ser proposta contra a Justiça Federal, você é uma pessoa comum, né, usuário do serviço prestado e quer propor uma ação. Então, perante a Justiça Federal. Quando se tratar de autarquias federais. Se se tratar de uma autarquia estadual, você propõe a ação perante a Justiça Estadual. Se for uma autarquia municipal, você propõe a ação perante a Justiça Estadual. Porque a gente não tem justiça municipal, então perante a Justiça Estadual. Tudo certo até aqui? Agora, muita atenção. Por quê? Eu estou falando aqui de ações propostas por pessoas comuns que têm algum probleminha para resolver perante essas autarquias. Por quê? Porque pode ser que quem quer propor a ação é o servidor. Eu sou servidor de uma autarquia federal. E aí eu não recebi uma gratificação que me era devida. E eu quero agora fazer o quê? Eu quero propor uma ação contra essa autarquia que eu trabalho. Por quê? Porque ela está me devendo não sei quantos R$1.000 de gratificação que não pagou. Essa ação vai ser proposta onde? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal? Justiça Federal. Sabe por quê? Só vão ser propostas na Justiça do Trabalho aquelas ações judiciais, aquelas reclamações que estejam pautadas na CLT. E eu não sou regido pela CLT. Se eu não sou regido pela CLT, eu vou propor ação perante a Justiça Federal. A não ser, você lembra de uma aula anterior, acho que foi há 2 aulas anteriores a essa, dessa nossa demanda, né, sobre autarquias, que eu disse o seguinte: teve um períodozinho entre 4 de junho de 1998 até 2007, mês de abril de 2007, que as autarquias puderam contratar por CLT e por estatuto. Tá lembrado? Foi aquela partezinha que vigorou o fim do regime jurídico único. Aí, em 2007, o STF proferiu uma medida cautelar na ADI 2135 e suspendeu aquelas alterações que foram promovidas pela Emenda Constitucional 19. Então, o que acontece? Nesse períodozinho de 98 a 2007, as autarquias puderam contratar por CLT. Então, se eu sou um empregado dessa época e ainda estou querendo saber o que vai acontecer comigo, porque o STF não decidiu ainda, em definitivo, essa situação, se eu fui contratado naquela época, eu sou seletista. Então, se eu tiver que propor alguma ação contra essa autarquia, eu vou propor na Justiça do Trabalho, porque eu sou seletista. Então, você sempre olha qual é o vínculo. Se o vínculo for seletista, a ação deve ser proposta perante a Justiça do Trabalho, se o vínculo for seletista. Se o vínculo for estatutário, a ação deve ser proposta perante a Justiça Federal. Simples assim. Não é? Então vamos lá. Continuando. Controle finalístico. O que é esse negócio de controle finalístico? Veja só. Quando nós falamos em controle finalístico, eu quero que você entenda que as entidades da administração pública indireta estão vinculadas às entidades da administração pública direta. Eu disse apenas vinculadas. Entre elas não há relação de hierarquia. Olha, isso despenca em prova de concurso. Entre elas não há relação de hierarquia. Não há relação de hierarquia. Então veja, olha bem a situação. Nesse caso específico, as entidades de administração direta vão controlar
as atividades exercidas pela administração pública indireta. Vamos pegar um exemplo mais prático. O IBAMA. O IBAMA está aqui, na administração pública indireta, é uma autarquia. Só que o IBAMA está vinculado à administração pública direta, que foi quem o criou. Mais precisamente, o IBAMA está vinculado à União, que é a pessoa jurídica, e a um dos órgãos da União, que é o Ministério. Qual Ministério? Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério supervisor, ele vai verificar se o IBAMA está cumprindo a lei. Se o IBAMA está cumprindo o seu estatuto. É a única coisa que esse ministério vai fazer. Esse é o tipo de controle que ele faz. O controle em relação às finalidades do IBAMA. Por isso se chama controle finalístico. O ministro do Meio Ambiente não pode chegar para o presidente da IBAMA e dizer: eu quero que você faça assim assado, desse jeito, viu? Não do jeito que você quer, mas do jeito que eu estou mandando. Não pode. Em tese não pode, né? Por quê? Porque não há relação de hierarquia entre o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. Administração direta e indireta. Não há relação de hierarquia entre eles. E esse controle finalístico, lá na esfera federal, também é chamado de supervisão ministerial. O próprio nome já nos dá uma dica, né? O ministério fazendo supervisão daquela entidade. Isso na esfera federal. Então, muito cuidado, porque as bancas adoram cobrar esse tópico. E por último, né? Lembre-se, as autarquias estão obrigadas a fazer licitação para contratar serviços, adquirir bens, realizar obras e também concurso público para selecionar os seus agentes, aqueles que irão exercer atividades no âmbito das autarquias. Então tem que fazer concurso público e tem que fazer licitação, né, professor? Ótimo, é isso mesmo. Então, basicamente, essas são as informações que você tinha que saber sobre as autarquias comuns. Se você souber isso, se você memorizar isso aí, que não é muita coisa, você vai perceber que dificilmente você vai conseguir errar uma questão em prova. Quando você for marcar a resposta, sua caneta vai lá, né? Você vai marcar a letra D e a resposta é A, a caneta vai sozinha para A. Por quê? Porque está tudo aqui. É só você anotar todos os tópicos, fazer uma revisãozinha antes de prova, show de bola, você vai gabaritar a prova, te garanto. Pode ter certeza disso. Combinado? E aí, gostou da aula de hoje? Se gostou, dê o seu joinha agora. Tô percebendo que você não está dando o seu joinha, viu? E se você não deu o seu joinha, é porque você não gostou. Então, se você não gostou, eu te peço a gentileza. Poste os seus comentários aqui embaixo, dizendo, ó, não gostei da aula por causa daquilo, por causa daquele outro, e blá, blá, blá. Coloca aí, porque eu faço questão de ouvi-lo, de ouvi-la, e vou colocar meu comentário. Ó, desculpa, eu falei isso, mas o correto era aquilo. Ó, esse aqui é o melhor caminho, né? Não faça isso, faça... Vamos bater um papo. Meu objetivo é que você realmente aprenda o direito administrativo e consiga gabaritar a prova. Por quê? Porque obtendo uma excelente nota em direito administrativo já é meio caminho andado para que você consiga a aprovação. Não é isso? Então, bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais!